profeta Isaías, ele profetizando acerca de Jesus Cristo, o Messias, o prometido, o Salvador da humanidade. Ele profetiza que sobre ele, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, ele ia ser humilhado, ele ia ser entregue pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia diz que ele ia tomar sobre ele todas as nossas dores. A Bíblia diz que não só as nossas dores, mas toda a humanidade, todo mundo, toda essa sujeira desse mundo, ele ia tomar sobre ele. Tanto é que, quando nós vemos no capítulo 50, nós vemos que Deus, ele vira as costas para o teu próprio filho, porque a Bíblia diz que os querubins, os serafins, eles estão cobrindo o rosto com as suas asas, com as outras duas asas, cobrem-se os pés, e as outras voam, dizendo: Santo, 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 aleluia. E a terra está cheia da tua glória. Aleluia. A Bíblia diz que foi agrado de Deus moê-lo, foi agrado de Deus desprezá-lo na cruz do Calvário. Eu posso acreditar que, vendo nas Escrituras, João, quando ele escreve em capítulo 3 e no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivesse a vida eterna. Aleluia. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Quando nós observamos o capítulo de número 3 e o versículo de número 15 de Gênesis, nós vemos que há uma promessa. Qual promessa? Quando o pecado se instalou sobre o mundo, Deus deu uma sentença para o homem e para a mulher, mas ele também não deixa de dar sentença para o próprio Satanás. E ele diz para o Satanás: olha, vai vir um que vai pisar na tua cabeça. Aleluia. Abraão nasce, ele falha. Então agora Satanás tenta matar Abraão, só que a promessa ainda continua de pé. Agora vem, aleluia, Isaac. Satanás tenta matar Isaac, mas a promessa ainda continua de pé. Agora vem Jacó, pastor. O Satanás tenta matar Jacó, aleluia, mas a promessa ainda continua de pé. Porque quando nós observamos Gênesis capítulo de número 49 e o versículo de número 9, nós vemos que a descendência de Jesus veio de um homem chamado Judá. Só que antes mesmo disso, aleluia, no capítulo 38, nós vemos, aleluia, Judá e Tamar. Tamar agora, ela engana o teu sogro Judá. Por quê? Porque um dos seus filhos, Onã, e o outro, aleluia, não estava querendo que a descendência de Jesus
viesse. Mas a Bíblia diz que agora aquela mulher, ela vai enganar o teu próprio sogro, e ela vai fazer com que ele se deita com ela, e para ele, e quando ela se deita com ele, ela engravida. Então agora vem a descendência de Jesus, e a descendência de Jesus nada mais que de Judá. A Bíblia diz que agora a promessa ainda continua de pé, mas você está achando que o diabo não vai tentar matar todos aqueles que se levantaram, toda aquela geração que se levantaram, todos aqueles descendentes que se levantaram? Muito pelo contrário, Satanás ainda vai tentar matar, Satanás ainda vai tentar, aleluia, frustrar os planos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: quando Deus ele fala, quando Deus ele determina, acontece. Números 23:19 diz que o Senhor não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que vai salvar, ele vai salvar. Se ele disse que vai libertar, ele vai libertar. Se ele disse, aleluia, que vai fazer do pregador da palavra, ele vai fazer do pregador da palavra. Se ele disse que vai fazer o levita, vai levantar o levita, ele vai levantar o levita. Se ele disse, aleluia, que vai, oh glória, levantar um homem segundo o coração dele, ele vai levantar um homem segundo o coração dele. Aleluia. A Bíblia diz que todos aqueles homens se levantam, a promessa ainda continua de pé, só que parece que cada homem que se levanta, que Deus chama, que Deus escolhe, nós observamos que o Satanás tenta matar. Agora nós vemos Moisés se levantando. Quando Moisés nasceu, foi dada uma sentença: olha, todos os primogênitos, homem da parte masculina, tem que ser morto, tem que ser exterminado. Mas a Bíblia diz que Deus cuidou de Moisés, Deus cuidou, aleluia, o Espírito Santo de Deus cuidou de Moisés. Tanto é que a Bíblia diz que agora ele se levanta como um libertador. Ele se levanta como um libertador para o povo entender que Deus ainda estava no controle da situação. Diz para a pessoa que está do teu lado assim: nada está perdido. Glória a Deus. Fala com voz de profeta, diz assim: nada está perdido. Nada está perdido. Tudo está no controle de Deus. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus tira ou liberta o povo da terra do Egito. Agora o povo, oh glória, começa a lembrar do Egito. Agora o povo começa a lembrar de que comia cebola, de que comia, na verdade, pastor, aleluia, o Espírito Santo de Deus, as migalhas do Egito, sendo que na verdade Deus estava fazendo chover maná do céu. Olha o que na verdade as nossas, aleluia, Espírito Santo de Deus, as nossas murmurações fazem por nós. Deus está mandando maná no deserto, Deus está fazendo chover pão, Deus está fazendo, aleluia, oh glória, nuvem de dia, para não queimar todos, aleluia, naquele sol de 60 graus. A noite faz menos 60 graus, e Deus levanta uma coluna de fogo, e essa coluna de fogo é para que nenhum deles morressem de frio. Porque, aleluia, eu acredito que quando Deus, ele disse assim: olha Moisés, eu vou exterminar o povo, mas Moisés diz assim: Senhor, não faça isso, o Senhor tirou nós da terra do Egito, o Senhor libertou aquele povo da terra do Egito. Na melhor, eles vão dizer assim: o Senhor nos libertou da terra do Egito para fazer nós morrer no deserto, para fazer nós morrer de sede, para fazer nós, aleluia, passar fome. Mas Deus disse para Moisés: pode ficar tranquilo, porque quando, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, o frio vier, quando a temperatura baixar, eu vou deixar a minha coluna de fogo, aleluia, sobre vocês, e
precisam ficar aquecidos na noite. Mas então o Senhor vai nos matar de sede. Ele falou: não, fica tranquilo, porque quando vocês caminhar, quando vocês, aleluia, dão um passo para frente ou um passo para trás, a rocha estará com vocês. É só você olhar para trás e a rocha vai estar com vocês. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus cuidou do seu povo. Agora Moisés, aleluia, ele tem a promessa de, aleluia, de uma terra que manda leite e mel. E essa terra agora, aleluia, ele tem por tomar herança. Mas a Bíblia diz que agora Moisés está no luto, pastor. Moisés está, aleluia, no luto, está triste, está desanimado, está, na verdade, em prantos. E aquele povo começa a murmurar, e aquele povo começa a falar, e aquele povo falando, aleluia, de Moisés: olha, Moisés, você tirou nós da terra do Egito para que nós viéssemos aqui para a terra e morrêssemos de fome. Olha, a Bíblia diz que Moisés, Deus fala para ele assim: Moisés, fala com a rocha. Só que, pastor, pensa comigo, igreja, se Deus falou para Moisés: fala com a rocha. Agora, Moisés, imagina você de luto de alguém da tua família. Imagina você triste, cabisbaixo, angustiado, com o coração apertado. A Bíblia diz que saiu do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imagina 3 milhões de pessoas de noite falando na tua cabeça. Se às vezes Deus não aguenta uma pessoa, imagina 3 milhões de pessoas falando na tua cabeça. Glória a Deus. Moisés, Deus tinha prometido lá atrás. Só que por causa da murmuração, perderam. A nossa murmuração faz nós perder. A nossa murmuração, pastor, faz com que nós perca. E nessa perda, eu e você vai sentir. É por isso que quando Deus fala assim: olha, vigie, não murmure, não fale, não questione, porque eu estou no controle. Mas a partir do momento que eu e você fica murmurando, fica questionando e fica, na verdade, questionando contra Deus, sendo que Deus já deu o veredito: olha, eu vou colocar vocês na terra que manda leite e mel. Às vezes Deus já falou para você: eu vou fazer, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou trazer, eu vou abençoar. Só que a murmuração faz com que nós perdemos as bênçãos do Senhor. E agora ele está no momento de luto porque a irmã dele morreu. E o povo fica: Moisés! Ô Moisés! Cadê a água? Cadê a água? Só que Deus falou com Moisés, falou o quê? Falou: Moisés, fale com a rocha. Mas imagine, eu posso imaginar que a maioria, 3 milhões de pessoas aproximadamente, falando na orelha de Moisés, o homem mais paciente da Bíblia, o povo falando: Moisés, sede, tirou nós do Egito, para morrer aqui. Mesmo que você estiver pressionado, mesmo que você estiver contra a parede, mesmo que você estiver, na verdade, pressionado, mas faça o que Deus está mandando você fazer. De verdade.
Deus fez tudo o que fez. Deus enviou o maná. Deus fez com que as sandálias não acabassem. Deus fez com que as roupas não rasgassem. Deus, aleluia, cuidou de nós até esse momento. O que esse povo está aí? E a ira foi subindo nele. É por isso que a Bíblia diz assim: irei, mas não pecais. Ireis, mas não pequeis. Aí a Bíblia diz que então Moisés está com a cajadada. Na onde Deus falou para ele falar. Porque se ele fala, a rocha começava a transbordar água. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. As nossas atitudes também condiz com que a nossa palavra seja feita de poder. Aleluia. Ou a nossa palavra vai ser positiva demais para a nossa vida, ou a nossa palavra vai ser negativa demais para a nossa vida. Não adianta nada nós cremos aqui, nós falarmos aqui que acreditamos, mas chegar na nossa casa e nós começar a murmurar, começar a falar, começar a questionar. Deus está cuidando de você nesse deserto. Você não está. Glória a Deus. Aleluia. Deus está cuidando de você nesse deserto. Parece que quando você vai começar a passar fome, Deus manda o maná. Glória a Deus. Parece que quando as suas roupas vão rasgar, Deus pega e faz, aleluia, glória, um milagre. Glória. Parece que quando a água vai começar a faltar e você vai sentir sede, Ele começa a derramar sobre a sua vida a cachoeira viva de água. Oh, glória. Aleluia. Glória. E essa cachoeira, sabe o que é? É Jesus. Essa água viva é Jesus. Porque às vezes eu posso imaginar que às vezes essa sede que nós sentimos não é do literal, mas é do espiritual. Só que para nós conseguir ter acesso a essa fonte de água viva, diz para a pessoa que está do teu lado assim: é preciso vigiar. Não é só orar, é vigiar. Não adianta orar demais e vigiar de menos. Tem pessoas que estão achando que só orar é o suficiente. Orar é bom. Diz para a pessoa que está do lado: orar é bom. Jejuar é bom. Sacrificar é bom. Mas obedecer é melhor ainda. Aleluia. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 diz que é melhor obedecer do que o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrifício. Pronto. É melhor eu vigiar, porque eu vigiando, eu sei o Deus que pode prover. Agora, a partir do momento que eu só sou murmurador, eu estou fazendo com que o sacrifício de Jesus não valesse nada. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Porque não adianta nada eu dizer que tem Jesus e eu não ter uma atitude de Jesus. Não adianta nada eu dizer que eu vi e levantei assim as mãos. Ele está dizendo para nós permanecer. Permanecer na palavra. Permanecer no entendimento. Permanecer na obediência. Permanecer nas promessas que o Senhor tem para nós. O decorrer da caminhada de Moisés, presta atenção nisso daqui. Qual que era a promessa, pastor? Entrar na terra prometida. Só que Deus falou assim: olha, presta atenção, Moisés. Eu vou fazer tudo para o povo. Eu vou enviar maná. Eu não vou deixar faltar nada. Mas a terra pode esquecer. Aleluia. Aí tem gente, pastor,
que acha que está na igreja por estar sendo abençoado, já não perdeu a terra. Tem gente que acha só porque Deus abençoa e olha para cá, para de ser iludido. Eu não sei porque eu estou falando isso daqui, mas Deus está mandando. Glória a Deus.